assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu acho esse texto é um dos meus preferidos, né, na Bíblia. E lá em Betânia, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha um lugar, ele tinha um lar para ele, onde ele era acolhido, um lugar onde as pessoas o aceitavam, um lugar em que ele era recebido com respeito, com amor, não é? Enfim, o lar em Betânia, onde de Marta, Maria e de Lázaro, era um lugar onde Jesus podia estar. Eu vou perguntar para você, lá no seu lar Jesus pode estar? Ele é bem-vindo lá? Jesus é bem-vindo no seu lar? Ele pode ficar. Você vai servir, você vai sentar aos seus pés. Aleluia. O nosso lar deve ser um lugar onde Jesus pode estar. E óbvio que a gente precisa fazer com que esse lar seja o lugar onde Jesus pode estar. Ou seja, aquilo que não agrada a Ele deve sair, não é? Aquilo que não agrada a Ele não deve estar lá, porque senão Jesus não pode estar. Amém, querido? E lá tinha duas mulheres, né? Muito diferentes, a Marta e a Maria. A Maria, ela estava aos pés de Jesus e ela estava ouvindo o que Jesus ensinava junto com as outras pessoas que estavam ali. E a Marta estava servindo. E a Marta, aparentemente, estava querendo fazer o melhor para Jesus. Mas esse melhor que ela queria fazer a estava afastando de Jesus. Então, queridos, servir a Jesus é um privilégio. É um privilégio servir a Jesus. E a gente precisa vigiar muito esse aspecto de servir, porque às vezes a gente acaba se distraindo tanto com coisas que vão trazendo esfriamento para a nossa fé, sabe? Então a gente começa a servir e fazer obras e realizar, e isso vai nos afastando e trazendo esfriamento. E é muito perigoso esfriar. Por quê? Quando você começa a esfriar, você começa a ir se afastando das coisas que são importantes e que deveria ser prioridade. O que é, pastora? A oração, por exemplo, o tempo com Deus, por exemplo, o tempo na casa de Deus, por exemplo, são coisas que a gente precisa preservar para que a nossa vida espiritual não esfrie. Esses três aspectos, que é o da oração, da palavra, do tempo com a palavra e do tempo na casa de Deus, são coisas que vão fazer com que a gente permaneça firme, com que a gente não esmoreça, com que a gente não desista, não se afaste, não volte para trás. A gente não insiste tanto nisso para que você para encher a igreja, não, é para encher seu coração mesmo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão ser mornas. E ser morno é perigosíssimo. Por quê? Porque parece que está servindo, parece que está tudo bem, mas na verdade não está. Marta, ela estava achando que estava fazendo o melhor, e ela devia estar fazendo o mesmo. Só que tudo aquilo que ela estava fazendo, a estava deixando afastada do ensino, que era importante naquele momento. Talvez, não sei, o texto não diz, e esse texto ele está em Lucas, né? O texto não diz se ela já chamou Maria, ela mesma chamou em algum momento Maria para ajudar. Se ela chamou, Maria não foi. Maria priorizou, ela escolheu
servindo sim, mas de uma outra maneira. Então você precisa analisar a sua vida ao ponto de descobrir se todas essas coisas não estão te deixando de coração morno ou frio. Porque quando a gente fica de coração morno ou frio, o inimigo vai encontrar lugar, ele vai tentar de todas as maneiras. A gente orou por 7 dias falando sobre como o inimigo entra, como ele é sagaz em entrar na nossa vida, em entrar no nosso coração. Então essa frieza, essa agitação de fazer, pode nos levar a esfriar, a ficar morno. E isso é muito sério, querido, muito sério. Porque já não tem mais força para orar, não tem mais desejo de ler a Bíblia, não tem mais desejo de vir para a igreja. Vir para a igreja se torna um peso, não é mais algo prazeroso. Ler a Bíblia deixa de ser prazeroso, orar deixa de... Porque irmão, orar é falar com Deus, e isso é prazeroso, é muito prazeroso. Mas a gente, quando vai esfriando na fé, vai se afastando por conta de todos os compromissos e distrações e tantas coisas que a gente coloca na vida da gente. Já reparou como a gente enche a vida da gente de coisas? Já reparou isso? A gente vai carregando muito, e carregando, e quando a gente vê, já não tem tempo para mais nada, já não tem condições de fazer mais nada. Então, se a gente não vigiar isso, nós acabamos como Marta e repreendidos por Jesus, como Marta foi repreendida, porque na verdade Jesus repreendeu a Marta, e ele chamou o nome dela por 2 vezes. E quando Jesus chama o nome de alguém por 2 vezes, é porque é sério. Marta, Marta, você está muito distraída, você está muito afadigada, você está preocupado com muita coisa. Não quer dizer que eu tenho que parar a minha vida e só viver clausurada, orando normal, mas quer dizer que Deus e a palavra de Deus e as coisas de Deus têm que ser prioridade. É isso que esse texto quer dizer. Você pode ter todos os compromissos e distrações do mundo, mas você tem que fechar os seus olhos e pensar: como é que está a minha vida espiritual? Como eu me sinto espiritualmente? Ninguém melhor para fazer esse diagnóstico do que você mesmo. A gente já viveu tempos avivados, tempos em que estar na casa de Deus era tudo. E ler a Bíblia, então, nem se fala. Tempos em que a gente lia um livro em um dia, e o tempo vai passando e a gente vai observando que a Bíblia ela é aberta domingo à noite na igreja. O aplicativo da Bíblia no celular a gente nem acha muitas vezes. Então a gente precisa fazer esta análise. Quanto nós estamos de Marta e quanto nós estamos de Maria? É um tempo perigoso, de muita distração, de muito compromisso, de agenda cheia. Agenda cheia. Você começa de manhã e você olha para a sua agenda, você vai pensar assim: não vai dar para fazer tudo isso. Aí você transporta daquele dia para o outro. Quando chega no outro dia, você está... Não é assim? Todo mundo fazendo assim, sinal que eu não estou sozinha nesse barco, não é? Aí você abre a sua agenda no outro dia, você já transportou coisas, ou seja, a oração não entrou, ler a palavra não entrou, e ir para o culto, então, muito menos. E a gente olha para aquela agenda e transporta para o outro dia, e com isso, irmão, a gente vai se afastando cada vez mais, vai esfriando, vai deixando de ter intimidade com Deus, vai deixando de estar na presença de Deus. E isso é uma estratégia, a estratégia preferida do inferno. Porque quando a gente está assim, o inimigo vai lançando as setas, lançando os seus dardos, para fazer com que a gente vá se afastando mais ainda. Vai deixando mais ainda. Por exemplo, ele usa o ego, mas
você é muito trabalhadeiro, você é muito trabalhador, mas você é muito. E aí ele vai fazendo cada vez mais e se afastando cada vez mais do Senhor. Tempos trabalhosos, difíceis, tempos difíceis. Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou, permanece a mesma. Deus é o mesmo. Todos os dias Ele está esperando você no mesmo lugar. Todos os dias Ele está te esperando no mesmo lugar. No lugar da oração, no lugar da leitura. Mas quando chega a hora de fazer isso, você já viu e se distraiu com tanta coisa que já não tem mais força para aquele momento com Deus. E aí o inimigo vai enredando cada dia em paz. Eu quero que você curva a sua cabeça. Se Jesus estivesse hoje e falar com você, Ele te elogiaria como Maria ou